Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero ministrar a palavra do Senhor nesta noite, e o texto que quero ler se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 34 e 35. Graças a Deus que nos concede de estarmos aqui vivendo este momento de comunhão, de alegria. E eu quero crer que todos estejamos atentos ao que o Espírito Santo tem para falar conosco. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João, o discípulo amado, escreveu este livro aproximadamente 95 anos depois de ter vivido junto com o Senhor Jesus Cristo. Ele vivia na cidade de Éfeso. Segundo os estudiosos, foi antes ou foi após o exílio de João na ilha de Pátimos. E ele nos traz então estes 2 versículos pelo menos que fala muito e que deve falar muito para todos nós que desejamos seguir ao Senhor Jesus. O livro de Mateus, provavelmente 70 anos depois de Cristo que ele for escrito. O livro de Marcos, 64 anos. O livro de Lucas, 80 anos depois. E o livro de João, o último evangelho a ser escrito. E ele traz então este conteúdo muito importante para nós. Nós não somos conhecidos pelas nossas ações, como nos vestimos, conhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Que fique bem claro isso. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Não é quando nós nos vestimos bem, não é quando nós falamos bem, não é quando nós cantamos bem, louvores maravilhosos que nós ouvimos, mas não é nisso que nós somos conhecidos como os discípulos do Senhor. Parabéns, cantaram muito bem. A adoração maravilhosa. Tecladista, parabéns. Mas não é nisso que nós somos conhecidos como discípulos do Senhor. Nós aprendemos neste verso aqui que é quando nós amamos uns aos outros. Eu daria o título a esta ministração: o que nos motiva? O que te motiva, meu irmão? Qual é a sua motivação? Ou qual é o seu real interesse? Título e subtítulo desta ministração. Baseado então nessas perguntas, eu quero continuar dizendo desse sentimento que é o mais nobre sentimento que o ser humano possa ter, o amor. Muito fácil de se falar, porém muito difícil de se viver. Dizer que ama são palavras fáceis de serem pronunciadas. Mas o Senhor Jesus vem nos trazendo então uma recomendação. Como Ele mesmo diz, um novo mandamento eu vos dou. Podemos seguir tantos outros, regras, leis, mandamentos, éticas, mas o Senhor Jesus vem nos dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E Ele faz um comparativo, como eu vos amei. Será que o ministério do Senhor Jesus e toda a sua trajetória tem algo a nos ensinar dentro deste tema? Jesus realmente nos amou? Jesus realmente demonstrou o verdadeiro amor? A motivação que havia por detrás de toda a ação, de todo o ministério, nos seus 3 últimos anos? Qual foi a motivação? Todos os milagres que o Senhor Jesus fizera, curas de leprosos, curas de cegos, mudos, o homem que tinha sua mão ressequida, a mulher do fluxo de sangue,
que o Senhor Jesus não precisou dizer nada, fora ela quem em seu coração disse e tomou a atitude de fazê-la. Fora a mulher quem tomou a atitude, dizendo: se eu for apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. A atitude partiu dela, mas a virtude, obviamente, saiu do Senhor Jesus. Todas as outras curas e todos os outros milagres que a gente pode observar na palavra do Senhor, podemos ver que por detrás de tudo isso, havia esse sentimento chamado amor. Qual era a verdadeira motivação do Senhor Jesus, senão o amor? E Ele nos ensina, e por isso eu insisto em perguntar: o que te motiva? Esse sentimento Ele queria transferir para os seus discípulos, e por isso que Ele, em suas palavras, diz um novo mandamento. Porque aqueles discípulos todos conheciam as leis, eles conheciam os mandamentos: honrará teu pai e tua mãe, não darás falso testemunho. E Jesus vem dizendo: eu vos dou um novo mandamento, vos ameis uns aos outros. E Ele nos dá um parâmetro. Não é como eu quero amar, não é como você quer amar. O parâmetro que Ele nos dá é como Ele mesmo nos amou. Fazendo assim, nós seremos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus. No livro de Augusto Cury, o mestre da sensibilidade, eu encontrei duas frases. O amor transforma miseráveis em homens felizes, e a ausência do amor transforma ricos em miseráveis. Quantas pessoas aí fora, ou mesmo dentro, têm o que nós poderíamos dizer uma ótima qualidade de vida, mas o amor não está presente. Se torna, ou nos tornamos, miseráveis. E há pessoas que na sua simplicidade, o que nós podemos entender aqui, transforma miseráveis em homens felizes. Há pessoas que mesmo na sua simplicidade, vive esse sentimento na sua pureza, na sua grandeza. A segunda frase que eu encontrei nesse livro diz assim: o nosso amor, esse sentimento na nossa vida, nosso amor, ele é circunstancial. Não deve ser, mas a frase diz isso. Nosso amor é circunstancial e restrito. Tão restrito que às vezes não sobra nem energia para amar a nós mesmos e experimentar um pouco de autoestima. Mas amar a nós mesmos, sim. Jesus também foi quem disse: amai o próximo como a ti mesmo. Eu não sei se é possível eu amar o próximo sem eu mesmo me amar. Talvez você possa refletir junto comigo e analisar se isso é possível. Eu demonstrar um verdadeiro amor pelo meu próximo, mas eu a mim mesmo não amo. Então entraríamos aí na escala da autoestima, que é um outro assunto. Mas a verdade é, o que nos motiva a vir à igreja, apresentar o louvor, vir à igreja, apresentar neste momento a ministração, vir à igreja e contribuir. O que te motiva a contribuir? Você poderia dizer: pastor, eu gosto da visão desta igreja, eu gosto da direção desta igreja, eu contribuo com a minha oferta ou com o meu dízimo porque eu entendo que está sendo feito um bom trabalho. Vamos ler sobre o amor. Existe na palavra de Deus um poema, uma poesia. Vamos meditar. Abra sua Bíblia no livro de Coríntios, capítulo 13, a primeira carta. Fala tudo o que nós precisamos ouvir. E as motivações que poderíamos pensar são as verdadeiras motivações. Mas nós vamos ver que, segundo o texto do capítulo 13 da segunda carta, ou melhor, da primeira carta aos Coríntios, que algumas motivações não são verdadeiras.
O apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que retine. Posso eu falar aqui muitos idiomas, posso eu falar até a língua dos anjos, mas o que me motiva a isso? O amor ou não? E ainda que tivesse o dom de profecia, é muito bonito, é necessário dentro da igreja, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, tivesse conhecimento, tivesse inteligência, tivesse sabedoria num conselho, numa palavra, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, o apóstolo Paulo diz: nada seria. E ele continua: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, o que me motiva a contribuir na igreja? O que me motiva a contribuir ou fazer uma doação em uma entidade, qualquer que seja ela? Qual é a minha motivação? O porquê eu faço isso? É o amor que está por detrás dessa minha motivação, ou simplesmente porque eu quero que as pessoas percebam que eu estou contribuindo, que eu estou doando? Por que eu me dou? Independente da parte financeira, falarmos em dinheiro. Por que eu me dou? Por que eu estou aqui? Apenas para que a igreja perceba que eu sou mais um dos pastores? Apenas para que a igreja perceba que eu sou mais um dos membros que frequenta o culto? Tudo isso é bom e é importante, mas se o amor não estiver por detrás desta minha motivação, nós vemos o apóstolo Paulo aqui dizendo: ainda que você pegasse toda a sua riqueza e desse aos pobres, e ainda que entregasse o seu corpo, ainda que você entregasse o seu corpo, ainda que você dissesse assim: eu vou morrer. O versículo diz: entregasse o seu corpo para ser queimado e não tivesse amor, veja, de nada aproveitaria. A sua motivação, ou a motivação daquele que está assim fazendo, seria em vão. Precisamos colocar esse sentimento e aprender com o Senhor Jesus de que nós somos conhecidos, não por todas estas coisas, por falar bonito, por se vestir bem, por estar elegante. Não somos conhecidos em sermos servos do Senhor, ou como ele disse, seus discípulos. Somos conhecidos sim quando nós nos amamos, e o amor ele tem que ser demonstrado e não apenas falado. Como no início eu disse, falar é fácil, eu perdoo, é fácil falar. Uma ocasião o Senhor Jesus disse assim: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? É claro que falar seria mais fácil. Perdoados estão os teus pecados, mas estão realmente? Então Jesus fez o que era mais difícil, ordenou que se levantasse e andasse. Mas é uma boa indagação essa. O que é mais fácil dizer? Eu te amo, ou eu fazer algo demonstrando que eu te amo? Nós vamos observar na sequência desse texto de Coríntios, versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. É importante que haja ciência, conhecimento, sabedoria, sim, é importante que haja profecia, sim, é importante, mas passarão, todos esses elementos passarão. Mas o amor permanece, porque em parte conhecemos e em parte nós profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O último versículo deste capítulo: agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. São três coisas importantes que tem que haver na vida do cristão. O cristão dizer que não tem fé é divergente, me parece divergente. Você é servo de Deus, você crê em Deus, você sabe que você tem um Deus poderoso, você sabe que o Deus que você serve é o Criador dos céus e da terra, que é o Deus que se doou, que se fez carne, que morreu em uma cruz, você sabe? Sim, eu sei.
E você crê? Não tenho fé. É contraditório isso. E aquele que tem fé, que nós cristãos que temos fé, temos esperança. Temos que ter, pelo menos é isso que a gente aprende, temos que ter. É evidente que o ser humano, em todas as suas limitações, ele se perde em meio a esses sentimentos, e mesmo sendo servo de Deus, filho de Deus, se entrega a tantos outros sentimentos, de derrota, de perda. Ainda que ele saiba que somos mais, a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. Ainda que a gente perca nesta terra, e venha a terra a tombar, a morrer, a nossa mansão celestial está preparada. Nós temos a nossa entrada garantida, o nosso transporte, o nosso passaporte. Então é contraditório dizer, o crente, o servo de Deus, dizer que não há fé na vida dele. Mas, enfim, acontece. Devido às nossas limitações, ou devido à nossa falta de conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Porque em meio a tantas turbulências que a gente vive nesta vida, se a gente se lembrar da palavra de Deus, a gente torna a ter esperança. Ainda que a gente esteja jogado na calçada, na sarjeta, ainda que você esteja abandonado lá por alguma razão, se você se lembrar que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela é capaz de tirar você dali, você vai sair dali. Ela gera esperança, ela gera expectativa na minha vida, na tua vida, na vida do homem. É preciso ter fé e esperança. Mas como nós lemos aqui, o maior sentimento é o amor. Se o que gera ou o que motiva você estar na igreja é qualquer outra coisa, esta noite o Senhor está falando com você. O Espírito Santo está trazendo ao teu coração esta palavra. Existe amor na tua vida? Pastor, o que me trouxe aqui foi a necessidade. Ok? Pastor, o que me trouxe aqui é que eu estava com o meu filho enfermo, à beira da morte. E então a minha única ou a minha última expectativa era vir à igreja. E o Senhor curou o meu filho. Ok. E daí ficou nessa motivação apenas? A palavra de Deus, o ensinamento do Senhor não gerou mais nada na tua vida? Você precisa reaver esses conceitos. Várias razões, eu citei esta, mas vários motivos, várias razões nos trazem à igreja. Porque às vezes lá no mundo a gente não conhece no seu profundo essa questão do amor. Mas ao chegar aqui na igreja, a gente tem obrigação de conhecer. Porque é isso que é ensinado. Transformação de vida, cura, libertação. Hoje é culto de libertação, amém. Mudança no seu caráter. Pode alguém que fez isso ou aquilo? Essa pergunta já ouvi muitas vezes no mundo. Alguém que fez isso, aquilo outro, agora vai para a igreja e diz que é crente e é salvo. Pode isso? Pode. Ele continua matando? Não. Continua roubando? Não. Continua fazendo as coisas erradas que ele no passado fazia? Não. Então pode. O que não pode é você vir para a igreja e continuar fazendo as mesmas coisas erradas. Praticando a injustiça. Como nós lemos ali no início, no verso 6. Não temos que ter acordo com a injustiça. Está errado, é injustiça, precisa ser refeito, revisto isso. Deus não opera onde há injustiça, onde há maldade. Todas essas coisas nos trazem à igreja. Mas a partir daí precisamos aprender que esse sentimento que Jesus nos fala, o mais nobre, o sentimento mais difícil, mas ele se faz necessário. Ele se faz necessário. Você pode dar a sua maior contribuição. Se não for por amor, você está sendo hipócrita. Lembram de quando aquela viúva estava no templo, na sinagoga, para ofertar, e havia alguns outros ali que iam ofertar também. E talvez alguns daqueles outros, em seus corações, diziam: esta é a minha melhor oferta. Eu sou o melhor. Eu sou o maior contribuinte aqui nesta noite. O que foi que Jesus disse depois? A oferta da viúva. Esta é a maior. Porque com certeza no coração dela havia
amor no que ela estava fazendo. Mas não é só com relação à igreja, é com relação ao meu irmão, ao meu próximo. O que me motiva a fazer algo pelo meu irmão é para que alguém veja. O Senhor está nos ensinando, o Espírito Santo está nos ensinando que não deve ser assim. Eu devo sim fazer pelo meu irmão, eu devo estender a mão a ele, eu devo abençoá-lo, mas esse sentimento é o que tem que estar por detrás dessa minha atitude, desta minha ação, e não qualquer um outro sentimento. Mateus capítulo 22. Se este sentimento, o amor, é o que deve estar presente em nossas vidas, existem alguns outros sentimentos que, obviamente, não devem estar. A inveja, o rancor, o ódio, o sentimento de intriga, o sentimento de divisão, o sentimento de enganar o meu irmão, a mentira. Todos esses outros sentimentos não devem estar presentes. E não estarão quando o amor estiver no centro do nosso coração. Mateus 22, o verso 34 em diante. Antes de ler, deixa eu mencionar aqui para vocês o porquê que o Senhor Jesus diz: um novo mandamento eu vos dou. Se a gente fosse ler aqui os 10 mandamentos, não cobiçarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Se houver o sentimento amor, ou este mandamento amor, nenhuma dessas outras coisas eu farei. Porque quando eu amo, eu não vou trair. Quando eu amo, eu não vou mentir. Quando eu amo, eu abençoo de verdade. Quando eu amo, eu honro meu pai e a minha mãe. Quando eu amo, eu não cobiço aquilo que não é meu. Quando eu amo, eu não vou matar. Eu te amo, Beto, mas eu vou matar você, eu preciso te matar. Ué, por que eu, né, Beto? Fala. Por que justo ele? É o que estava mais à minha frente aqui. Ué, mas é interessante isso. Quando eu amo, eu mato? Não, é lógico que não. Então, um novo mandamento, o amor. Vamos ler. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: interessante, irmãos, doutor da lei, era alguém que conhecia. Não era uma pessoa que sabia pouca coisa, não sabia nada, era uma pessoa que tinha um bom conhecimento. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E tal qual aquele jovem que chegou diante de Jesus dizendo: o que farei para herdar a vida eterna? Ele chegou dizendo ao Senhor Jesus, eu faço essa comparação aqui, mestre, como querendo agradar, como querendo ser educado, gentil, doce em suas palavras, mas a verdade é que Jesus sabia o que motivou aquele homem da lei, conhecedor, aquele doutor da lei, o que motivou realmente ele a fazer aquela pergunta. E Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Isso não se discute. Isso para nós que servimos a Deus não se discute. Eu posso amar a muitas coisas. Amar ou adorar é força de expressão. Há muitas coisas. Eu amo a minha casa, eu amo o carro que eu tenho, eu amo a esposa que eu tenho, eu amo o esposo, eu amo meus filhos. Eu adoro isso, eu adoro o trabalho que tenho, eu posso muitas coisas. Mas o que tem que estar acima é o que não se discute. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Tudo mais que foge à regra, então você não está adorando o Deus verdadeiro. O que fugir daqui, o que passar daqui, você não está adorando ou servindo a Deus como realmente deve servir. Este é o primeiro e grande mandamento. Agora Jesus vem com o segundo. E o segundo, semelhante a este, olha a comparação, meus irmãos. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Não podemos dizer que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão. Não podemos dizer que amamos a Deus
trazemos para a casa do Senhor as nossas contribuições, fazemos o nosso melhor no momento do louvor, falamos bem, ou mais ou menos, mas despreza o irmão. Quando o irmão estende as mãos para ser ajudado por você, você vira as costas. Ou finge, se omite, finge que não está vendo, que é para não ser chamado, para não ser, eu não vi, você estava precisando. Estes dois são semelhantes: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E o último versículo fecha tudo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esse sentimento, irmão, se não estiver no meu coração, no teu coração, se não estiver na minha vida, tudo o que eu fizer será em vão. Vocês se lembram da história do bom samaritano? A história nos diz: passava por ali um sacerdote, e obviamente que esse sacerdote iria ajudar. Ele tinha obrigação, por ele ser um conhecedor da palavra de Deus, obrigação de ir até lá, estender a mão e levantar aquele homem, saber o que ele precisava, o que aconteceu, por que você está aqui, precisamos chamar alguém, vou chamar os médicos. Aquele sacerdote tinha obrigação, era um conhecedor da palavra de Deus. Como hoje eu sou conhecedor, você é conhecedor, todos nós somos conhecedores da palavra de Deus. Mas a palavra não diz que ele fez nada disso. O que foi que ele fez? Deu as costas. Depois veio um levita. Quem é que nós temos como levitas hoje? Não são os da tribo de Levi. Quem são os levitas hoje que nós chamamos? Os músicos, os cantores. Esperava-se que o levita também, porque o levita canta canções de amor, o levita canta canções de perdão, o levita canta tantas outras canções, letras, tiradas da palavra de Deus, e canta muito bem, canta bonito. Parabéns, Rubens, parabéns aos demais, cantam. Eu me lembro quando ainda criança, um pastor chamado José Carlos Galati, Avivamento Bíblico, ainda nos anos 70, ele dizia assim: a hora que nós mais mentimos é quando cantamos. Está certo isso? Dentro da igreja e fora da igreja. Até as canções do mundo, que prometem amor eterno, não passam de balela. Não passam de balela. Conversa fiada. O levita também deu as costas. E é evidente que o entendimento não deve ser este. O sacerdote tinha obrigação, o levita tinha obrigação. Talvez a palavra obrigação não seja a mais adequada, porque quando a gente faz algo porque é obrigado a fazer, eu penso que o amor aí não está muito conectado. Eu faço por amor, não porque sou obrigado. Você já fez alguma coisa forçado? Eu fiz porque o chefe mandou fazer, mas eu não queria fazer. Você fez por obrigação. Me parece então que esta palavra não seria adequada para dizer o sacerdote tinha obrigação de fazer, o levita tinha obrigação de fazer. Acredito eu que o mais próximo que a gente deva chegar é que eles deviam fazer pelo amor, ainda que não conhecessem aquele homem, nem soubessem quem ele era e nem a sua descendência. Se fosse um romano, eu iria ajudar. Se fosse um brasileiro, eu estenderia a mão, mas ele é japonês, é coreano. Se fosse paulista, eu ajudaria, mas ele é baiano, ele é nordestino, não merece a minha ajuda. Ora, irmãos, você não tem que ajudar ou amar porque a pessoa merece. Jesus nos ensinou a amar até os inimigos, porque amar o amigo é fácil. Amar esse camarada aqui que dizem que é meu irmão é fácil. E ele gosta disso porque se parece comigo, pelo menos o pessoal diz. É que ele é mais bonito, é mais lindo, a diferença é essa. Amá-lo é fácil. Amar aquele que me ajuda, aquele que conversa comigo, aquele que tem um certo entrosamento comigo é fácil. Amar aquele que está aqui dentro da igreja é fácil. Jesus falou, faça o que não é fácil, o que é difícil.
ame o seu inimigo. Aí complicou. Ontem não, quarta-feira, o pastor Beto estava ministrando, ele citou aqui aquela cena onde Jesus diz que se alguém esbofetear a sua face, vire a outra. Talvez isso não seja literalmente falando, mas quando alguém lhe ofender, não lhe ofenda também. O virar a outra face sua é você corresponder àquela ofensa com amor, com uma palavra branda, como está escrito lá no livro de Provérbios. Como é que está escrito? A palavra dura suscita ira, mas a resposta branda acalma, desvia o furor. Ontem de manhã eu estava no serviço, era quase 7 horas da manhã, chegou um hóspede para fazer o check-out, e ele estava sendo ríspido, um homem elegante, provavelmente um executivo, um dono de alguma empresa, ou pelo menos exercendo um cargo elevado. E à primeira vista você vê aquela pessoa se aproximando, você imagina, vai ser fácil fazer esse check-out aqui. Mas pelo que é que nós somos conhecidos? Pelas vestes? O homem ríspido, grosseiro, me deu o cartão de crédito para efetuar o pagamento, mas a conta não estava batendo. E eu tentando explicar para ele onde que estava o erro, ou onde ele estava enxergando o erro, ele levou ali uns 10 minutos discutindo comigo e eu apenas sendo brando, mantendo o meu profissionalismo. Passaram-se 10 minutos, ele me devolve meu cartão. Eu vou tomar café e quando eu voltar eu quero a minha conta pronta porque eu quero simplesmente pagar e ir embora. Pois bem, ele foi tomar o seu café. Enquanto isso, procurei entender mais ainda a conta para saber o que realmente eu deveria falar para ele. E chegava outro hóspede, fechava a conta, chegava um terceiro, fechou sua conta, chegou um quarto, fechou a conta, nisso ele chegou. E perguntou para mim assim, e daí, já fez a minha conta? Mas assim, dessa maneira mesmo. E aí, já fechou minha conta? Eu já refiz e o valor foi aquele que eu falei para o senhor mesmo. Me dá todas as comandas aí. Me dá todas as comandas, os gastos que eu tive. Eu vou somar, porque eu sei somar. Sem ofensas. Ele me disse, pastor Beto, exatamente assim. Eu não me ofendi. Claro que não. Fiquei na minha. Ele ficou de cantinho, eu dei as comandas para ele, os consumos que ele teve durante a sua estadia. Ele ficou de cantinho, enquanto isso eu fui fechar outras contas, outros hóspedes se aproximando, fechei as contas. Quando ele terminou e eu estava livre, ele se aproximou e disse assim, o valor é esse que você me falou. Passa o cartão aí, por favor. Não são nossas vestes. E é claro que eu poderia ter errado também, mas eu me refiro à rispidez. Existia pelo menos um pouquinho assim de amor neste homem. Existia pelo menos um pouquinho assim de amor no sacerdote, que se ele não quisesse se aproximar, mas pelo menos ele pedisse ajuda. Bom, eu não vou me aproximar, mas eu vou ligar aqui para alguém, se fosse nos nossos dias, eu vou ligar para alguém que vai vir e vai socorrer. O levita, da mesma forma, havia um pouquinho de amor assim na vida do levita? Não, claro que não, ele passou de longe. Na verdade, o samaritano foi o que não deveria ter ajudado, ou não se esperava que ele ajudasse. Não se esperava que este bom samaritano fosse ajudar aquele homem caído no chão. Aí sim, a gente pode entender que na vida desse homem, chamado ou conhecido como samaritano, bom samaritano, havia amor. O que quero concluir nesta noite é que nós podemos ser todas essas coisas boas, fazer todas essas coisas boas, termos boas atitudes, mas é preciso saber o que é que nos motiva a sermos e a fazermos. Coloque de lado, separe no teu coração, no dentro do teu ser, separe todos esses sentimentos, ainda que bons, e veja se entre eles se encontra o amor. Existe fé? Glória a Deus. Existe esperança? Louvado seja o Senhor. Existe boa vontade? Amém. E existe o amor? É isso que nós precisamos rever. Como o pastor Beto mencionou na quarta-feira também, as pessoas no mundo precisam de salvação.
E nós precisamos de libertação, porque nós somos iguais àquele doutor da lei. Muitas vezes conhecemos muito, mas nós não a vivemos na sua totalidade. Nós queremos fazer as coisas certinhas, de um lado, de outro lado, mas nós não fazemos pela motivação exata. E por isso que muitas vezes, voltando aqui à frase de Augusto Cury, o nosso amor é circunstancial. Depende. Eu amo. Depende. Mas Jesus está nos ensinando que devemos amar sem restrições. Sem restrições a nada. Eu não amo porque não mora no mesmo bairro que eu. Eu não amo porque não tem o mesmo carro que eu. Eu não amo porque não se veste bem como eu. São restrições que a gente vai colocando. E você sabe qual é a restrição que você coloca para que esse sentimento não seja gerado na tua vida com relação a alguém. Eu estou dando apenas exemplos. São restrições que a gente vai colocando e a gente chega até esse extremo, de que não sobra nem mesmo energia para nós nos amarmos. Chegamos a este cúmulo. Pessoa amargurada, pessoa que você não tem prazer de olhar em seu rosto, de tão fechado que é o seu semblante. E aí eu me lembro de outro versículo, e deixa eu tomar cuidado para citá-lo corretamente. O coração alegre aformoseia o rosto. Sem restrições, meus irmãos. É claro que eu não vou cometer a indelicadeza de pedir a vocês, vire para o seu irmão ao lado, diga que você o ama. Provavelmente você faria isso, por respeito à minha fala. Mas a questão é, eu amo realmente? Eu posso dar-lhe um abraço sincero e verdadeiro, sem ser o abraço de urso, suas garras atrás das costas, sem ser aquela ajuda do escorpião. Eu vou te ajudar a atravessar o rio, eu vou ajudá-lo a atravessar. Era o escorpião e quem? Tartaruga? Atravessa, mas chegando lá ele dá uma ferroada. E aí diz que era a natureza dele, é a minha natureza. Qual é a tua natureza, meu irmão? Quando a gente espreme uma laranja, no seu finalzinho ainda sai o quê? Seu sumo, laranja. Se esprememos um limão, vai sair limão. Se nós formos espremidos, qual é a essência que está dentro de nós? Para encerrar, é bom, é importante, é bonito termos conhecimentos, sermos sábios, sermos elegantes, sermos bonitos, falarmos na língua dos anjos, tudo isso é bom. Ajudar, dar o que podemos dar aos pobres para o sustento deles, tudo isso é bonito e é importante. Mas se não houver o amor, será tudo em vão, porque ao sermos espremidos, essa essência não estará dentro de nós. Esta preocupação era que o Senhor Jesus tinha com os seus discípulos, porque se você perceber, se os discípulos não tivessem aprendido esta lição, esse evangelho não teria chegado até os nossos dias, porque a entrega deles fora total, a ponto de morrerem em nome do evangelho. O início da igreja, a igreja primitiva como nós conhecemos, muitos dos servos do Senhor morreram nas arenas, comidos pelos leões, eram motivos de chacota. Se os discípulos não tivessem aprendido este novo mandamento, certamente esta palavra não teria chegado aos nossos dias. E o Senhor nesta noite está nos dizendo a mesma coisa: amai-vos uns aos outros. Porque se assim nós não fizermos, meus amados, este evangelho não prossegue e na verdade esse evangelho não está dentro de nós. Nós estamos vivendo esse evangelho de maneira superficial. E quantos aí fora que não estão vivendo o evangelho superficial? O evangelho que ao invés de pregar a salvação, a cura, a libertação, o nome escrito no livro da vida, estão pregando tantas outras coisas, menos isto. É um evangelho distorcido. E Jesus, com essa preocupação, quer levantar, quer fazer renascer esse sentimento entre nós.
seus servos, porque é nesse sentimento, através desse sentimento, que nós realmente somos conhecidos, se somos servos, discípulos do Senhor ou não. Curve a sua cabeça. Amado Deus, somos gratos a Ti, Senhor, porque podemos aprender da Tua palavra. É pouco dizer que nós amamos, se nós não nos aproveitamos da oportunidade para expressar este amor. Obrigado porque o Senhor traz ao nosso coração este renovo, de que precisamos fazer por amor, assim como o Senhor por amor se entregou na cruz do Calvário, assim como o Senhor se dedicou, todo o teu ministério, tudo o que o Senhor fez, as curas, os milagres, os ensinamentos mais diversos que o Senhor deu, havia em todos eles esse sentimento, o amor. Porque se assim não fora, o Senhor não teria se entregado. Momentos antes da sua prisão, o Senhor Jesus ainda disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. O que gerou, Senhor, essa tua decisão, essa tua atitude, fora o verdadeiro amor. Que eu, em meu coração, em minha vida, aprenda, Senhor, que este deve ser o motivo de todas as coisas que eu venho a fazer. O amor. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém.